que verem, que assistirem esse vídeo e entender qual é a proposta de Jesus Cristo para o homem. É a mudança. Muitas pessoas elas dizem assim: ah, depois que matou, roubou, destruiu, né? Aí vem e se arrepende. Que é isso mesmo. A proposta do Evangelho é essa: fazer o homem sair do seu caminho mal para o caminho do bem. Ou você acha melhor matar, roubar e destruir, que é a obra de Satanás, e continuar fazendo isso, sem nunca parar para pensar e seguir uma vida melhor, ao invés de matar, roubar e destruir, você, em vez de destruir, construir, em vez de matar, dar a vida, em vez de roubar, você oferecer às pessoas aquilo que você tem e pode para ajudá-las. O que é melhor? É continuar no primeiro estado ou passar para um nível superior, que é o segundo estado, né? Então não fale essa besteira, depois que rouba, depois que faz isso, se arrepende. Ora, mas essa é a esperança do céu. Quando o plano de salvação de Jesus veio ao mundo, veio para isso. Para trazer a esperança para o homem é essa, de mudança. Você já imaginou se toda a humanidade recebesse o Evangelho hoje? A Terra quase que viraria um paraíso, meu filho. Você está pensando o quê? Que o ensinamento de Deus ele não redunda numa riqueza imensa para o homem? Acontece que nós temos do outro lado a mensagem de Satanás e muitos seguem ela, que é a mensagem da diversão, né? A mensagem do oba-oba, a mensagem do egoísmo, que é o que vale é eu ter, e os outros que se dane. Essa é a mensagem do diabo. Então nós temos a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, da paz, e você tem a mensagem do ódio, que é a mensagem do diabo. Então quem está fora do Evangelho praticamente segue mais essas coisas, ainda que uma forma modificada para aliviar o impacto dessas coisas. Eu falo aqui da forma mais aberta. As doutrinas de Satanás, elas são ensinadas largamente, né? O egoísmo, o desamor, o ódio, o desrespeito, né? E o principal deles é o egoísmo. Eu sou mais importante que todo mundo. O que vale sou eu, os outros não importam, né? Que é a coluna principal de oposição a Deus. Quando nós estamos em Deus, isso não é ainda o seu eu, ele tem que ser. Que o que importa é você procurar engrandecer os outros. Porque você, estando em Deus, você já é engrandecido pela união com Deus. O homem só é grande unido a Deus. E esse grande que eu estou dizendo não é grande em arrogância, não. É grande porque o verdadeiro ensino que mantém a vida em toda ela, em tudo que você imaginar, até os planetas, as luas e as estrelas, elas são mantidas pelas leis que Deus colocou no nosso coração, que é a lei da vida, né? Então que Deus abençoe a todos. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho dessa parábola do filho pródigo. E vou começar logo rápido, que é para a gente não perder muito tempo, né? A parábola do filho pródigo, Lucas 15, a partir do versículo 11. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome.
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe aos braços e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se na festa. Muito bem. Essa parábola, ela representa dois aspectos. Você pode fazer uma aplicação de dois aspectos da vida do cristão e do homem que está em Deus. O filho pródigo é um indivíduo, uma pessoa que se afasta do seu pai, da sua família, porque ele pretende viver da forma que ele acha melhor, que a forma que lhe dá prazer de viver, porque sob o regime do pai ele não se sentia muito bem e achava que lá fora ele teria coisa melhor do que a vida que tinha lá com o pai. As imagens que tinha na cabeça dele é que aquela vida que ele ia seguir a partir do momento que o pai o liberasse seria a vida boa, a vida que ia lhe dar prazer. E olha só que interessante, como nós, os seres humanos, temos essas mesmas ideias na nossa cabeça, que a vida que está no nosso imaginário, aquilo que nós imaginamos que é bom, é a vida boa, é aquilo que realmente nós queremos. E muitos de nós, quando vamos atrás dessas coisas, nós se deparamos com uma triste realidade. Ela não é aquilo que pensávamos que fosse. Agora eu quero falar um pouquinho sobre como é que nós, tendo uma vida que está regulada pelas leis do Criador, na nossa consciência, aceitamos de forma inquestionável ideias que são transmitidas de fora para nós. Porque, sem dúvida nenhuma, imaginar que lá fora é o melhor lugar é uma coisa que nós fazemos, mas que ela tem os seus incentivos, ela não aparece assim de graça. Porque nós temos uma consciência da lei de Deus na nossa vida, mas em contrapartida da consciência da lei de Deus, daquilo que é correto, nós temos o imaginário. E esse imaginário ele é formado em nós a partir do ambiente externo. Ele vem do externo. E ele confronta o nosso estado de correto, de viver no estado correto, de viver sob as ordenanças de Deus, né? Porque eu digo de Deus porque a Bíblia ela não está falando da relação exata entre um pai e um filho. É uma metáfora que Deus está usando para indicar a relação do homem com Deus. Porque realmente é isso que acontece. Deus, ao fazer o homem, ele insere no homem, não tinha como ser diferente,
a própria lei de Deus, o próprio caminho correto. Mas o externo se opõe a nós. Porque o externo ele está moldado à imagem do diabo, que fez o homem cair e criou um mundo, e criou o regime paralelo. Então nós vivemos num mundo onde nós temos a lei de Deus e as leis do demônio, que confrontam as leis de Deus. E essa situação, ela se interpõe na nossa consciência o dia todo. O dia todo. Nós estamos deparando com a nossa consciência, brigando dentro de nós mesmos. Um lado de nós pede para nós sermos corretos, andarmos em tranquilidade, em paz, pede para perdoarmos as pessoas, pede para termos equilíbrio, buscar o conhecimento, a sabedoria, e o outro lado pede a diversão. Você quer se divertir, você tem que se alegrar, você tem que viver uma vida mais alegre, lá fora tem tudo de bom. E essas leis, elas estão brigando dentro de você o tempo todo. E aí o que acontece? Muitos de nós cedem a esse apelo, né, da consciência. Cede a esse apelo da consciência e nós fazemos exatamente como o pródigo. Nós vamos atrás da vida boa, daquilo que no nosso imaginário é o bom, que é o legal de se viver. E quando bem percebemos, quando mal percebemos, estamos arruinados. Porque a vida boa não era tão boa quanto o imaginário formava a nossa cabeça. Então essa questão do imaginário que leva o homem a essa situação. Você vê que o pródigo, na história aqui, a gente não vê as influências que ele recebe, mas com certeza ele recebia essas influências da sociedade em torno dele. E é por isso que ele pede a fortuna que lhe cabia como herança, o valor que lhe cabia como herança, e vai atrás dela, baseado nos imaginários dele. Eu vou viver assim, eu vou investir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a ideia principal, primordial dele era a vida boa, brincar, se divertir. E ele se depara com uma triste situação, porque essa vida desligada da responsabilidade, ela não dura muito tempo, porque isso exige muito dinheiro para você manter isso daí. Eu sei que tem muita gente que, pelas riquezas da família, consegue passar praticamente a vida toda fazendo isso, mas é uma vida desperdiçada. É uma vida desperdiçada. E o pródigo, ele, não tendo muito como se segurar na situação que ele estava, ele cai em si. De repente ele acorda, que é o momento que o homem ele acorda para a maturidade. Tem um tempo na vida do homem que ele começa a abrir os olhos para a maturidade, para ter equilíbrio nas suas ações e trabalhar mais com a mente na hora de tomar suas decisões. Então, nesse momento que ele acorda, ele vê que a sua situação ela é catástrofe, ela é catastrófica. E ele se vê faminto, alimentando porcos para poder ter o que comer, e não era o suficiente para ele. Tanto é que ele desejava o tempo todo comer da comida que era colocado aos porcos. Veja que situação, né? Ele vivia na casa do pai dele, com uma vida equilibrada, com o seu sustento garantido, sem muito esforço, né? Porque o trabalho já estava todo organizado, então não tinha muita coisa para se fazer, só o trivial. E tinha tudo, porque o pai dele tinha algumas posses, e que poderia garantir para eles o que quer que eles quisessem ali dentro da fazenda. E essa é a situação do homem com Deus. Em Deus, o homem está protegido,
certo? Ele está protegido. E o problema das pessoas acreditarem nessa proteção é o seguinte: porque que muitos homens que são homens de Deus, eles são acometidos de situações que refletem a injustiça, quando na verdade eles deviam estar protegidos. É porque aí entra uma questão que transcende o conhecimento humano. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, vocês que são meus servos, vocês fiquem firmes, se mantenham fiéis aos ensinamentos que eu dou, né? Que eu lhes darei a vida eterna. E se vocês confiam realmente em mim, ainda que vocês morram, eu vos ressuscitarei. Então você veja que a confiança em Deus, ela não se limita apenas a questão do homem na terra, mas ela transcende desse mundo para o outro. E é aí que entra o problema, que quando nós somos acometidos por injustiça e morremos, como foi o caso dos apóstolos de Jesus, que foram assassinados de forma covarde, né? As pessoas dizem: mas eles serviram a Deus e Deus deixou que eles... Pois é, a questão é essa, que a promessa, ela transcende a vida, ela passa dessa vida para outra. Aí você pode muito bem dizer assim: não, mas desse jeito aí eu não faço muita questão não, porque eu queria proteção direta, era aquilo. E olha, aqui na terra nós temos a proteção também de Deus, só que nós estamos sujeitos a isso daí. Nós estamos sujeitos a isso daí. E o crente que alcançará a salvação, que está no caminho da salvação em Deus, ele, quando ele morre tranquilo. Agora você vê o estado do homem separado de Deus, anda por aí aterrorizado com medo da morte, porque ele tem medo de quando morrer ir para o inferno. Por quê? Porque ele vive uma vida separada de Deus, e essa vida separada de Deus, ela se limita a suposta bondade dela, se limita a viver nesse mundo. Mas mesmo que eles digam que não acreditam em Deus, vivem aterrorizados com medo da morte. Mas estão com medo da morte por quê? É porque acreditam que serão julgados pelos seus crimes, né? Então, a questão é essa daí, porque a vida do homem aqui na terra, ela tem a proteção de Deus. E a parábola, o homem que está fora de Deus agora, ele pode vir agora e ser recebido por Deus, ser abraçado por Deus e ainda ter festa no céu. A Bíblia fala que antes dessa passagem que eu li, tem algumas parábolas mostrando que quando o homem vem para Deus, há festa no céu feita pelos anjos, porque há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que pelas 199 ovelhas que já estão lá com ele, né? Porque essas já estão seguras. E a preocupação de Deus, ele, por exemplo, ele tem 99 ovelhas, colocando aqui a questão dos que já estão do lado de Deus, né? Não é que tem só 99 pessoas, é uma metáfora. Então ele tem 99 ovelhas, mas tem uma que está fora. Então pesa tanto nas 99 quanto no próprio pastor das ovelhas, que aquela ovelha esteja fora do aprisco, não esteja na proteção, não esteja protegida. Então pesa para todo o grupo que as pessoas que não aceitaram Jesus ainda estejam fora de Deus. Então quando uma vem, é natural que todo mundo, não somente o pai, o pastor, que é Jesus Cristo, se alegre, mas faça festa com todos os demais, para comemorar a salvação daquela ovelha que estava perdida e foi achada. Tá? Então a parábola, ela é aplicada nessa questão, nesse sentido. E ela é uma parábola também que serve para a questão do mundo. O mundo,
o mundo desde que o homem foi feito até o final dele. Por exemplo, você tem um mundo onde Deus criou o homem para habitar na terra, mas aí o homem se desvia e sai pelo mundo fazendo o que lhe dá na telha. Lá pelas tantas ele se arrepende e volta. O que é isso? É que no final dos tempos, como está escrito em Apocalipse, muitas nações vão se converter ao Evangelho, vão aceitar Jesus Cristo e vão voltar à casa do Pai e serão recebidas, porque diz a Escritura que quando o Senhor se apossar do seu trono, Ele promoverá uma grande festa para comemorar a redenção, a volta, né? No caso, aqui levando em conta a parábola, a volta do homem que se havia perdido, o resgate do homem que se havia perdido. Deus vai fazer essa festa. Está escrita no livro do Apocalipse. Então a parábola do filho pródigo é isso. O filho pródigo representa a humanidade. E o pastor, o dono da fazenda, representa Deus. A humanidade se perde de Deus e ele a resgata. Claro que aqui eu estou dando a aplicação geral. Esse resgate, ele precisa de ter aquilo que o pródigo fez. O que foi que o pródigo fez? Ele teve um momento na vida dele que ele parou, refletiu e viu que ele estava perdendo a vida dele, passando fome, passando necessidade, sem as substâncias para a sua vida, enquanto, estando do lado do Pai, ele tinha muito mais do que isso, que é o caso da humanidade hoje. O outro lado que a parábola trabalha é uma questão particular do cristão que aceitou Jesus e abandonou os caminhos de Deus, e lá na frente aí a questão do desviado. Uma igreja chama aquele que se afasta da igreja, se afasta de Deus. Eu não digo da igreja, de Deus, né? Geralmente quando o homem ele sai da igreja, normalmente ele se aparta de Deus para ele poder viver a vida do pródigo, que é viver dissolutamente, vivendo de acordo com a sua própria vontade. Então esse pródigo, levando em consideração aqui essa segunda aplicação dessa parábola, ele sai da casa do pai, abandona tudo e vai viver uma vida dissoluta. Só que aí começa a seca, começa a fome, ou seja, aquele momento de tribulação na vida do sujeito, né? Essa seca, ela não precisa ser uma coisa que está acontecendo no mundo, é o estado interno dele, aquilo que está afetando diretamente a ele particularmente. Então ele se vê numa situação de degradação e ele acende a luz de novo na mente dele para ele enxergar a verdade, e aí ele vê que ele tem essa opção de voltar. Essa questão do crente se separar de Deus e numa certa altura ele voltar, ela também tem um limite. Porque às vezes o homem ele se separa de Deus, mas a vida que ele toma não é tão miserável assim. Mesmo assim vai levar ele, está apartado, né? Então aquele que está espreitando a alma do homem está lá esperando por ele. E vai colocar todo tipo de tribulação na vida dele, inclusive a tentativa de matá-lo para que ele não possa voltar. O problema do homem que se desvia do Evangelho, se desvia de Deus, é que ele volta para a terra de Satanás. E lá o diabo sabe que ele pertence ao reino, ou pertencia, e se separou. E o diabo não quer ele. Na verdade, o diabo não quer homem nenhum. Ele quer destruir a humanidade toda. Os satanistas que servem a Satanás acreditam que Satanás os ama. Você imaginou Satanás com amor? É a gota d'água. Mas os satanistas que servem a Satanás, eles acreditam que vão ter vantagem com Satanás. Mas não vão ter.
Porque a Bíblia diz que o empreendimento que hoje Satanás faz para formar um governo mundial assassino, genocida, que é o maior genocídio que vai ter na história da face da Terra, ele é um empreendimento para a aniquilação da raça toda, da raça humana inteira. Está escrito em Mateus 24, que o aniquilamento proposto por Satanás e feito pelas mãos dos satanistas que servem a ele e das doutrinas que estão ligadas ao satanismo, elas fazem isso e não sabem que o plano que elas estão executando vai ser para a aniquilação delas mesmas, porque o plano de Satanás não é para deixar nenhum homem vivo. É aí onde entra a intercessão de Deus para que esse projeto de Satanás não se perpetue, não seja concluído. Mesmo assim, sem ser concluído, será o maior genocídio, o maior desastre que já existiu na história da humanidade. Está escrito em Mateus 24. Aí o Senhor diz lá assim, ele diz, olha, se aqueles dias não fossem encurtados e nenhuma carne se salvaria. Entendeu? Então, se Deus não diminuir os dias, não tirar dias daquele tempo final, aí o intento de Satanás é alcançado. E esse intento alcançado significa que a raça humana será aniquilada da face da terra. Mas aí o Senhor ele diz, não, os dias serão encurtados e, portanto, o plano não vai até o fim. Ele será abortado no meio do caminho. Aí ele chama esse tempo de tempos e metade de um tempo. É aqui nessa metade que ele corta, por isso que é a metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo. Então, quando ele corta, ele para o projeto de Satanás e, nesse momento, o Senhor assume o governo do mundo como um justo juiz. Então, os satanistas que servem a Satanás hoje, eles pensam que Satanás quer o bem deles porque eles o servem. Por enquanto, Satanás tem dado tudo a eles, porque os satanistas hoje no mundo são os homens mais ricos do planeta. Mas também são os mais ladrões e os mais assassinos. São genocidas. Todos eles são genocidas. Né? Então, Deus, ele chama o homem para voltar e o acolhimento de Deus. Né? Então essa parábola ela serve para eu aplicar ela para a vida do crente. A vida do crente que está na igreja, que se separa e vai lá para o território do diabo. E para a vida do homem que está separado de Deus desde a queda de Adão. Quando ele volta, ele é vestido de roupas, né? É colocado brilhantes nele, anéis, para que ele caminhe agora do lado de Deus. Né? Por mais que nós não vemos esses valores, quer dizer, os crentes veem. Muitos crentes conseguem ver os valores que receberam da parte de Deus após terem se convertido. E os que não conseguem ver ainda, procure ver, porque tem muitos valores sim. No começo, você talvez não enxergue que você vai entrar num processo de mudança. Né? Esse processo vai clareando a mente passo a passo. Paulo diz que é de fé em fé, até você atingir uma mente madura na presença de Deus. Tem um tempo. Não é assim que você aceita Jesus, não. Assim que você aceita Jesus, você vê as coisas, mas elas ainda não fazem parte do seu ser. Tudo que você aprende da palavra, ela tem que se transformar em você. Você tem que se transformar em Cristo. É como a Bíblia fala, a Bíblia diz assim, que Cristo tem que nascer em você. Como é que Cristo nasce em você? As leis que regem Cristo vão reger você. E na medida que isso vai acontecendo na sua vida, você está se encaminhando na direção do reino de Deus. Essa palavra, eu pretendo que seja um chamado para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo ainda. Entenda que aceitar Jesus Cristo não é você se tornar um homem religioso, mas você se tornar um homem apto a aprender o caminho de Deus,
que é o seu caminho, mesmo que você não saiba disso. Não existe outro caminho, é o caminho em direção a Deus. Esse caminho em direção a Deus não é um caminho literal que você pega uma estrada e sai andando. É as mudanças que vão acontecer na sua mente, que vão transformar você. Você veja que a sua conduta, seus pensamentos hoje, eles são hoje o seu ser, porque durante muitos anos na sua vida eles fizeram parte da sua vida e foram se transformando em você. Eles se fundem com você e passam a moldar suas ações. Esses ensinamentos eles vão ter que ir saindo gradativo para ir dando lugar aos ensinamentos do céu. Por quê? Porque esses que você tem, eles foram colocados em você pelo mundo em torno. Você é submetido ao mundo em torno, então você se torna o produto do meio. Esse meio ele tem que sair para que agora você receba uma mudança que vem não do meio somente, mas do Pai das Luzes, pelo Espírito que vai entrar em você para começar a moldar você em a imagem de Deus, na imagem de Cristo, na imagem do homem justo. O homem bom. Porque o mundo, ele forma o homem no homem mau, o homem separado de Deus. Mesmo que o homem não tenha lá muita perversidade nele, mas ele está num certo nível separado de Deus. E o Evangelho ele veio para fazer essa ligação, religar você a Deus. Essa palavra religar, que é a palavra religião, ela tem dois sentidos práticos que você pode aplicar. Primeiro, religião. O que é religião? Um conjunto de dogmas que uma igreja passa para você, que supostamente agradaria a Deus isso. Isso jamais poderá ser verdade. Religar o homem a Deus significa o que eu já falei. Você recebeu o Evangelho e o Evangelho transformar você de dentro para fora numa nova criatura. Isso não acontece de um dia para o outro, é um processo longo. À medida que você vai aplicando as suas passadas na vida, a palavra de Deus, para ela ir moldando você em direção a Deus. Então, esse estado de mudança filosófica do seu pensamento é que é o verdadeiro religar. Essa é a verdadeira religião. Não é você consagrar objetos e fazer adorações a objetos, usar objetos no pescoço, na mão, em casa, para que esses objetos coloquem você emparelhado com Deus. Isso não é possível, né? Paulo diz na carta aos Romanos que para o homem se ligar a Deus, ele tem que ser mudado, transformado na forma de pensar. Ele não pode ter a forma de pensar do mundo. Tem que ser a forma de pensar que o Espírito Santo vai mostrar a você. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é convencido desses três tópicos, o que é convencido? É fazer com que essas passagens, esses ensinamentos se tornem a sua vida, né? Então, que Deus ele possa iluminar a mente das pessoas que ouvirem esse vídeo, que verem, que assistirem esse vídeo, e entender qual é a proposta de Jesus Cristo para o homem. É a mudança. Muitas pessoas elas dizem assim: depois que matou, roubou, destruiu, né? Aí vem e se arrepende. Que é isso mesmo. A proposta do Evangelho é essa: fazer o homem sair do seu caminho mal para o caminho do bem. Ou você acha melhor matar, roubar e destruir, que é a obra de Satanás, e continuar fazendo isso, sem nunca parar para pensar e seguir uma vida melhor? Ao invés de matar, roubar e destruir, você, em vez de destruir, construir, em vez de matar, dar a vida, em vez de roubar, você oferecer às pessoas aquilo que você tem e pode para ajudá-las. O que é melhor?
É continuar no primeiro estado ou passar para um nível superior, que é o segundo estado, né? Então não fale essa besteira. Depois que rouba, depois que faz isso, se arrepende. Ora, mas essa é a esperança do céu. Quando o plano de salvação de Jesus veio ao mundo, veio para isso. Para trazer a esperança para o homem é essa, de mudança. Você já imaginou se toda a humanidade recebesse o Evangelho hoje? A Terra quase que viraria um paraíso, meu filho. Você está pensando o quê? Que o ensinamento de Deus ele não redunda numa riqueza imensa para o homem? Acontece que nós temos do outro lado a mensagem de Satanás e muitos seguem ela, que é a mensagem da diversão, né? A mensagem do oba-oba, a mensagem do egoísmo, que é o que vale é eu ter, e os outros que se dane. Essa é a mensagem do diabo. Então nós temos a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, da paz, e você tem a mensagem do ódio, que é a mensagem do diabo. Então quem está fora do Evangelho praticamente segue mais essas coisas, ainda que uma forma modificada para aliviar o impacto dessas coisas. Eu falo aqui da forma mais aberta. As doutrinas de Satanás, elas são ensinadas largamente, né? O egoísmo, o desamor, o ódio, o desrespeito, né? E o principal deles é o egoísmo. Eu sou mais importante que todo mundo. O que vale sou eu, os outros não importam, né? Que é a coluna principal de oposição a Deus. Quando nós estamos em Deus, isso não é ainda o seu eu, ele tem que ser. Que o que importa é você procurar engrandecer os outros. Porque você, estando em Deus, você já é engrandecido pela união com Deus. O homem só é grande unido a Deus. E esse grande que eu estou dizendo não é grande em arrogância, não. É grande porque o verdadeiro ensino que mantém a vida em toda ela, em tudo que você imaginar, até os planetas, as luas e as estrelas, elas são mantidas pelas leis que Deus colocou no nosso coração, que é a lei da vida, né? Então que Deus abençoe a todos. Amém.